Então, pessoal, hoje agora a aula a gente vai falar sobre POCUS. POCUS é o ultrassom point of care, à beira-leito. Ele não é um ecocardiograma, ele não é um ultrassom direcionado para detalhes. Ele vem para tirar algumas dúvidas. Eu tenho algum tipo de dúvida e ele vem aqui para trazer e tentar trazer para a gente alguma resposta. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar a máquina. A máquina ela não quebra, não é uma máquina fácil de quebrar. Ela tem que ter algumas características que em todas as máquinas vocês vão encontrar. Eu já vi residentes, plantonistas que vão para locais que tem máquina, tem dúvidas, mas não tiram as dúvidas porque ficam com medo de mexer na máquina. Então, o primeiro objetivo de hoje é a gente desmascarar as principais preocupações de mexer na máquina, entender o geralzão dos equipamentos que a gente vai utilizar e como é que a gente vai depois, a partir do momento que a gente consegue conhecer o instrumento, identificar o que é o normal para depois identificar o que é o alterado, tá certo? Então, na máquina do POCUS, essa aqui é uma máquina que já é mais complexa, é uma máquina que é da Philips, ela tem mais de um transdutor. E o que é transdutor, né? Transdutor são os probes, probes ou transdutores, que são justamente esses equipamentos aqui. Esses equipamentos, o que eles são? Eles são dispositivos que aqui embaixo ele tem cristais, e esses cristais, eles vibram em uma frequência e isso gera um som. Eu gosto de fazer uma analogia como se fosse como se fosse um sistema de irrigação de um jardim, que eu tenho vários aspersores que eles vão irrigar e quanto mais rápido eles irrigam, ele consegue irrigar mais rápido, ele consegue jogar mais água, mas ele joga numa distância menor. É a mesma coisa dos cristais piezoelétricos. Se ele vibra com menos velocidade, ele tem uma definição menor, mas ele consegue ser mais profundo. Então aqui eu tenho abaixo desse transdutor cristais que vibram. Aqui uma capa que eu tenho uma capa é uma capa de borracha. Eu tenho que ter muito cuidado com a manutenção dessa capa, porque isso aqui é um dos fatores que estragam. Tem que ter cuidado com o fio, porque isso aqui, quando a gente dobra, não tem cuidado, isso pode quebrar. E para cada tipo de estrutura de transdutor, vocês vão ver que eu tenho um transdutor que é convexo, eu tenho um transdutor que é setorial e eu tenho um transdutor que é diferente, que é um transdutor linear. São os três principais transdutores que a gente tem na terapia intensiva. A gente tem o obstétrico, a gente tem outros que a gente pode utilizar para estenose aórtica, para aspectos mais diferenciados, mas para UTI, os principais que a gente vai utilizar são esses transdutores. Então, dos componentes que a gente tem, um é transdutor, depois a gente tem o aparelho. O aparelho, a gente tem alguns botões que são botões que vão ter em todos os aparelhos. Que um é o botão de ligar. Esse aqui ele está em dormência, mas é o botão de ligar. Ele vai fazer. Esse botão tem que ter cuidado, porque esse botão ele pode estar aqui na fase do console, mas às vezes ele pode estar por trás, ele está em algum outro lugar. Então ele tem um botão de ligar, é o botão que vai estar em todos os outros equipamentos. A gente vai ter um botão de 2D, como vocês estão vendo aqui, que é o bidimensional, que é justamente esse que mostra as imagens que a gente vai ver em preto e branco, que a gente vai conseguir ver as definições e as morfologias das estruturas. A gente vai ter um botão de profundidade, que é o DIPT, que é esse aqui, que eu boto, se vocês perceberem, ele consegue injetar o ultrassom mais profundo ou menos profundo, o 2D, o DIPT, a gente tem o freeze, que é justamente congelar ou descongelar, que é quando a gente consegue parar, pausar ou não pausar. E fora isso, depender dos outros aparelhos, a gente tem outros tipos de funcionalidades. Esse aqui é uma funcionalidade completa. Como eu tenho vários transdutores, a gente tem várias funções diferentes. Além disso, eu tenho um cursor, que o cursor aqui que eu tenho nesse aqui, o meu, é um cursor
que é um cursor tipo touchpad, não é aquele redondinho dos eletrocardiogramas que a gente utiliza de forma normais. E nesse aparelho a gente tem duas telas, uma tela touch e uma tela que não é touch, certo? Componente principal, alguns deles vão vir com um no break para que evite queda de energia. Queda de energia aqui pode comprometer o aparelho. Todos esses transdutores, quando eu conecto o transdutor, ele identifica esse transdutor e a partir do momento que ele identifica esse transdutor, ele vai trazer para você uma chamada aplicação, que é um aplicativo igual um aplicativo de celular. Ele identificou e aí ele sabe para que tipo aquele transdutor está sendo mais adequado. E aí, conversando, a gente viu que a gente tem, não vai quebrar, se você apertar qualquer um desses botões, não vai quebrar, sabendo que aonde ele liga, aonde eu mexo e aonde eu coloco, eu tenho essas informações. Um outro botão, então a gente falou botão de ligar, botão de profundidade, botão 2D, eu tenho aqui o botão que eu deixo mais claro, percebam aqui na cor, que é o de ganho. Se eu boto ele com um ganho maior, estruturas brilham mais. Se eu boto mais escuro, eu deixo estruturas menos brilhantes. Por quê? No ultrassom, eu tenho dois tipos de materiais. O que é um material hiperecogênico, que ele vai ficar mais branco, mais brilhoso. Então, materiais mais duros, músculos, são hiperecogênicos, e materiais menos hiperecogênicos, principalmente o líquido, que vai ficar mais escuro. E eu preciso muitas vezes saber como é a transição, a diferença, o contraste entre essas duas estruturas, e com esse ganho eu consigo colocar, diminuir ou aumentar. Esses aparelhos também têm como opcionais ligar o eletrocardiograma. E lembra como eu comentei com vocês que quando eu ligo o eletrocardiograma em qualquer exame de imagem, eu estou gateando. Então eu consigo saber o que é sístole e o que é diástole de forma muito mais exata. Nesses aparelhos, quando a gente está falando de transdutores, vocês vão perceber que eles têm, além da parte que a gente comentou da estrutura, eles têm marcadores de transdutores. Isso aqui é um marcador que pode ser uma lâmpada ou ele pode ser uma protuberância, certo? Que isso vai mostrar, isso vai ter correlação, essa marcação com a marcação da tela. Então, no marcador, esse marcador aqui que está do lado direito do setorial, ele vai marcar justamente esse corpinho aqui, esse mesmo local. Então eu sei que tudo que está direcionado mais próximo dessa parede, ou aqui, para ficar mais compatível, mais próximo dessa parede vai aparecer mais próximo desse transdutor. E toda vez que eu tenho uns outros transdutores, que eu também tenho outro marcador, também, um segundo marcador, e o terceiro marcador que a gente vai ter, que é o marcador do linear, que também a gente vai ter. Cada um vai ter esses marcadores que vão nos orientar a gente entender quando eu movo de um lado para o outro, como é que isso se comporta na tela do computador. Além da tela aqui, existem várias outras informações das profundidades, ou aqui, se eu estou menos profundo ou mais profundo, eu consigo ver que eu estou com 18 centímetros. Eu posso ver aqui que eu posso ter um foco. Quanto mais o foco eu posso botar, eu posso direcionar, mas de forma geral e de forma básica, o nosso objetivo é que a imagem que a gente vai analisar sempre fique no meio do nosso corpo central. E só corrigindo, a depender do transdutor, a gente tem o transdutor que tem o nosso marcador, e aqui não é nem um homenzinho, é esse pezinho aqui que vai mostrar nessa aplicação, é esse pezinho que se comporta como esse marcador, certo? O pezinho que vai estar aqui. Então, tudo que está próximo a essa borda vai aparecer próximo a essa borda. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os detalhes dos transdutores. Transdutores, a gente viu da máquina. Quando eu coloco, existem máquinas que eles têm uma torre, e essa torre, todos os
transdutores eles estão conectados na mesma torre e eu só preciso mudar de transdutor a partir de um botão. E outras máquinas como a nossa, eu preciso de mudar o cassete de cada transdutor. Então aqui eu estou diante de um transdutor que uma dica que é para vocês que a gente tem aqui é um transdutor que começa com a letra S. Se começa com a letra S, eu sei que é o transdutor setorial. É o transdutor cardíaco. E qual é a característica deles? A gente vai para dois outros extremos, esse aqui é um extremo intermediário. Quais são os extremos que a gente tem? A gente tem o extremo do transdutor convexo, esse convexo, o C é justamente convexo. Qual é a vantagem? Lembra que eu falei que esses transdutores eles funcionam como um sistema de irrigação de um jardim, que eu tenho aspersores. Quanto os aspersores eles têm mobilização menor, que é o comprimento de onda menor, eles vão mais longe. Se eles rodam com mais velocidade, eles conseguem passar mais vezes pelo mesmo local, ter uma definição maior ou irrigar aquela área maior, mas ele não consegue ir tão profundo. Então, quando eu estou diante aqui de um transdutor convexo, ele tem um comprimento de onda alto, mas ele tem uma definição pequena, então ele serve para coisas grosseiras e profundas. Então, eu vou aqui analisar derrame pélvico, derrame pleural, eu posso ver consolidações pulmonares mais profundas, consolidações a fazer um feste abdominal para ver sangue. Então, quando eu quero ver profundidade, mas com não tão detalhe, eu vou com o convexo. O outro extremo que a gente tem é o linear, que é muito importante e a gente utiliza bastante na nossa UTI, que ele é um transdutor que ele tem alta frequência, então lembra aquelas pessoas que passa várias vezes, ele consegue visualizar e irrigar aquela área e insonar aquela área com muita frequência. Então, se ele insona com muita frequência, ele traz muitos detalhes de parede, de divisões, mas ele não tem potência de profundidade. Isso é uma limitação técnica física. Ele não tem força para ir profundo. Então, para áreas que sejam menos profundas, por exemplo, catéter venoso central é o que a gente vai utilizar. Eu quero ver bainha de nervo óptico para ver edema cerebral. Eu utilizo o ultrassom linear. Eu quero ver tireoide linear. Eu quero ver pulsões superficiais, linfonodos da pele. Tudo que eu preciso de definição e seja mais superficial, eu utilizo linear. Até para pulmão, às vezes eu quero ver o slide da pleura visceral com a parietal, eu posso utilizar o linear. Então ele é muito bom para ver definições e ele é o que a gente usa com mais frequência para punção, porque com isso aqui eu consigo ver as definições entre artéria, veia, compressão, se é compressível, se não é compressível, se eu consigo ver se o paciente tem TVP, se não tem TVP. Então, quando a gente vai fazer o protocolo de uma avaliação de POCUS, eu vou sempre avaliar, e eu gosto muito do protocolo Rush, que a gente vê a bomba, o tanque e os canos, que é justamente ver o coração, ver as cavidades e ver os canos, como, por exemplo, ver se tem TVP, ver a cava. Então, esse é um aparelho que a gente vê com facilidade. E como a gente começou, o setorial começa com S, e o setorial, qual é a vantagem? Ele é intermediário, ele tem um nível de frequência que ele nem é tão profundo e ele também não tem tanta definição e tanta clareza de ser tão superficial. Mas vejam que a característica dele é que essa área de contato ela é quadradinha. E por que ela é quadrada? Ela é porque ela tem um espaço para entrar justamente entre as costelas do paciente. Então ela tem essa facilidade de insonar entre as costelas e eu consigo ver áreas do tórax com facilidade. Então, para mim, eu sou ecocardiografista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, para mim, é o que eu tenho mais experiência, é o que eu mais gosto de utilizar, mas no seu protocolo e na sua avaliação de POCUS, normalmente a gente utiliza todos e utiliza e vai variando. E aí a gente comentou dos transdutores. André, aqui eu não tenho uma torre. Como é que eu faço para mudar? Primeira coisa, você nunca vai mudar o transdutor com um aparelho em play.
em ele mostrando as imagens no monitor. Eu preciso frisar, dar pause e aqui eu procuro lá o meu setorial. Com o meu setorial, eu venho, ele tem um posicionamento aqui na lateral e a partir do momento que eu coloco ele no posicionamento da lateral dele, ele vai ter uma trava e ele já puxa, e ele já vai puxar, depois que eu colocar, ele vai puxar qual a aplicação que ele precisa utilizar. Então eu coloquei aqui, ele já identificou que é um setorial, já mostrou que é um eco adulto, mas se vocês olharem para cá, ele colocou os protocolos e características que são padronizadas para o ecocardiograma. Então aqui, quem fez a aplicação já configurou qual é o nível de frequência, qual é o tipo de cor, tudo que é o tipo de comprimento de onda caracterizado para utilizar para coração. E nesse cenário, aqui, como é a tela touch, eu posso colocar o paciente, tela do paciente, eu vou botar os dados do paciente, o nome dos pacientes. Nesse aparelho, para quem vai receber, a gente tem uma tecla aqui, ó, se eu olhar aqui, Max View, porque veja, que é uma tela grande e eu estou vendo uma janela de ultrassom pequena. Eu posso fazer um Max View que eu tiro áreas e tiro pedaços que não são importantes para a minha avaliação e eu posso utilizar para cá, certo? Existem outros tipos de avaliações que o ecocardiografista vai utilizar, como por exemplo, a gente vai utilizar escalas, a gente vai utilizar escalas de cores, a gente vai utilizar harmônica, que para a gente aqui não é interessante. Mas o que é importante é que a gente tenha o nosso transdutor e desses transdutores, o 2D é o que a gente vai utilizar, que vai ser justamente aquele que, deixa eu tentar ver aqui se eu consigo ver o meu aqui, é coração. Não vou conseguir porque estou sem um gel. Mas depois a gente coloca um dos residentes aqui para a gente fazer o exame. Mas além dessa fase, ó, o 2D eu faço deixo mais brilhante e menos brilhante. Só que quando eu estou nessa área aqui de cores, ele brilha a tela toda ou ele escurece a tela toda de uma forma geral. Mas eu tenho THC. Esse THC eu consigo tentar alterar os níveis de cores por camadas, que é justamente aqui, ó. Se eu botar aqui, eu posso brilhar mais aqui, eu posso brilhar mais aqui, certo? Então são áreas que eu consigo, ó, o ganho, eu botei o ganho mais aqui para cima, botei o ganho mais para aqui para baixo. Mas geralmente, de forma geral, no básico, usa ele no meio e se for para um ultrassom vascular, você pode fazer até uma escadinha para melhorar esse cenário. Além desses outros, a gente tem outros pontos, como o color. O color é o colorido. Colorido, vocês têm que ter muita percepção que quando eu boto o colorido, não é o que está indo para frente, que é vermelho, é arterial, e o que está voltando azul é venoso. Não tem nada a ver. Depende justamente do posicionamento do transdutor. Eu posso estar em um determinado órgão que o sangue para frente é venoso, e vai estar vermelho e o sangue para trás ele vai estar azul. Então depende a distância e a cor, não é porque é arterial ou venoso, é de como o sangue está indo para frente ou como o sangue está indo para trás. Tem outras funcionalidades que mais para frente a gente pode discutir, que seria como o Doppler pulsado para avaliar o VTI, para avaliar outras funções mais complexas que não é o objetivo do nosso exame. Então aqui no nosso aparelho com transdutor setorial, é o transdutor que a gente vai fazer as janelas ecocardiográficas, que vai ser uma matéria de outra aula de como obter as janelas ecocardiográficas. Aqui temos um botão também, que é o Archive, que é justamente para a gente salvar as imagens, para poder revisar essas imagens. Toda vez que eu aperto aqui para salvar as imagens, ele salva alguns segundos antes. Então eu consigo fazer medidas, consigo botar sístole, consigo colocar diástole e medir isso de forma diferente. Então, nesse cenário eu tenho, e quando eu coloco o transdutor cardíaco, percebam que ele aparece todas as outras
programações que já foram configuradas, como ele tem diâmetro da via de saída, diâmetro da aorta ascendente, diâmetro do átrio esquerdo. Então, quando eu coloco cada transdutor desse, ele vai puxar informações para cada um desses presets. Então, por exemplo, se eu tirar aqui o transdutor setorial, e eu fiz um erro que eu não botei pausa, o certo era ter botado pausa, eu vim para o circunflexo começa com C. A primeira coisa que ele vai perguntar é, beleza, André, você botou aqui, você quer ver profundidade. E das profundidades, olha para cá, dá um zoom aqui. Quantos applications eu tenho? Eu tenho para abdominal geral, eu tenho para obstetrícia, eu tenho para ver pelve, abdômen. Então tem para cada um tipo para próstata, para cada um tipo dessas aplicações foram feitas configurações que vão trazer informações e configurações mais adequadas para cada um deles. E uma coisa importante, perceba, o ponto do marcador do transdutor. Nosso setorial, a maior parte dos nossos marcadores vão estar à esquerda, só o do cardíaco que vai estar à direita, mas ó, marcador, marcador. E aqui, só por essa foto, eu consigo dizer para vocês que eu estou com circunflexo, porque olha a imagem que ele faz aqui na ponta como uma imagem circunflexa. E aí eu consigo ver. Uma coisa importante é que quando eu coloco transdutores de maior profundidade, ele traz pontinhos. Cada pontinho desse equivale a 1 centímetro de profundidade. Então, às vezes, eu quero saber a quantos centímetros eu estou de profundidade de um vaso, quantos centímetros eu estou de profundidade de um abscesso, eu consigo quantificar. E eu lembrando sempre, vai mexendo aqui na profundidade, no dip, que ele vai ajustando, porque minha imagem sempre tem que aparecer aqui na parte central. E a outra cenário que a gente tem, que é o cenário que eu vou botar pause antes de trocar o transdutor, que é o linear. E no linear, esse é o que a gente vai utilizar. Em breve a gente consegue, vou tentar conseguir a camisinha para mostrar para vocês como é que a gente utiliza a camisinha oficial para que a gente não contamine o ultrassom. Mas quando a gente coloca, olha o que ele aparece aqui. Ele já mudou os presets. Então eu posso botar aqui para mama, para vascular carótida, para abdômen pediátrico. Eu posso, algumas vezes aparece para tireoide. E quando aparece esse para tireoide ou abdômen vascular, quando eu vou fazer de bainha de ótica, eu tenho que alterar os meus parâmetros, os meus presets, porque se eu utilizar, por exemplo, para um bainha ótica e demorar muito tempo fazendo ultrassom de nervo, a força e a potência mecânica do ultrassom pode comprometer a bainha. Então eu tenho que alterar. Geralmente quando eu fazer bainha ótica eu utilizo o preset de tireoide. Mas, por exemplo, eu vou aqui para fazer um vascular. E aqui no vascular, o que é importante é isso. Ele consegue, eu já consigo perceber que eu estou com o linear, porque a minha camada inicial fica linear. O meu marcador fica à esquerda, lembrando que o da cardíaco sempre fica à direita, mas o marcador fica aqui à esquerda. E eu também tenho as pontuações para cada uma dessas faixas. Eu tenho a parte de distância. Para mim, particularmente no ultrassom para punção venosa, isso aqui é muito importante, porque a gente lembra de uma coisa que a gente achava que nunca ia utilizar, que era a hipotenusa, e que eu esqueci até o nome da fórmula, a fórmula de Bhaskara, que tem a hipotenusa, que é justamente isso. Às vezes eu pego a profundidade aqui, e com a profundidade eu vejo que ele está a profundidade, o meio do vaso está a 2 centímetros. Eu tenho que distanciar o meu ponto de punção a 2 centímetros, porque catetos, para poder ele atuar e bater justamente no meio do meu vaso. Então, esses pontos aqui, quando eu vou fazer a punção, e a gente vai falar sobre punção por ultrassom, é importante você avaliar a profundidade, porque até para você entender, será que eu estou colocando a minha agulha muito profunda e eu ainda não peguei? Se eu estou medindo que está a 2 centímetros, eu estou a 4 e não puncionei, alguma coisa está errada. Ou eu passei, eu transfixei e eu tenho que voltar, ou eu estou puncionando e eu não estou pegando na punção
E aí existem essas técnicas que a gente tem que fazer. Então, nessa parte de ultrassom, a gente tem essas medidas e o colo, ele ajuda para a gente muitas vezes avaliar no vaso, se o vaso está pulsátil, se ele não está pulsátil, mas o vermelho ou o azul não quer dizer se é arterial ou se não é arterial. Na questão do vaso do POCUS, a gente vai avaliar se é compressível ou não compressível. Se é compressível, a gente está diante de uma veia, se não é compressível, a gente está diante de um vaso. Além do POCUS, a gente viu a forma geral. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente falou um pouco sobre a máquina, depois a gente vai falar um pouquinho sobre bomba, sobre câmeras e sobre os canos. Isso é rápido, né? Então, quando a gente vai agora para a parte de avaliar, quando a gente vai avaliar a bomba, a gente vai falar o método Rush, que é avaliar coração. A gente vai pegar o setorial e aí a gente vai ver tamanho das câmeras, comparação entre câmera ventricular esquerda, comparação de câmera ventricular direita, função ventricular esquerda, função ventricular direita, derrame pericárdico, se não tem derrame pericárdico, algum sinal ou alguma alteração que me sugira valvopatias, é importante nessa parte das câmeras, das bombas. Quando a gente vai ver câmeras, aí a gente vai utilizar o nosso convexo, porque a partir disso, a gente pode mostrar, em algum momento aqui da tela pode aparecer para vocês, exemplos de derrame pleural. É muito comum numa UTI cardiológica, numa UTI clínica geral, num pós-operatório, a gente identificar pacientes com derrame pleural. E o ultrassom, diferentemente do raio-x, ele tem uma sensibilidade, uma capacidade de identificar líquidos numa quantidade pequena e que a gente consegue nos ajudar. Então, com esse dispositivo, a gente consegue verificar, a gente consegue até estimar e quantificar a quantidade de derrames, tanto derrame pleural, como avaliar líquidos como o FAST ou o EFAST. Um paciente está com choque, eu preciso saber se ele está com um sangramento abdominal, um sangramento torácico, eu vou lá na pelve, vou lá no espaço de Morrison, região onde tem o fígado e o rim, procuro para ver se tem líquido, vejo ali na região da goteira esplênica para ver se tem líquido, vejo se não tem líquido no baço, passo já no coração para ver se não tem derrame pericárdico, vejo a região pleural. E quando vocês estiverem avaliando, e a partir do momento que vocês estão utilizando isso, então na UTI, sempre uma das sugestões que eu coloco, passem ali na bexiga, veja se a sonda vesical está bem localizada, se tem líquido ou se não tem líquido. E como eu falei para vocês, ele tem profundidade, mas ele não tem muita definição. Então, líquidos grandes, como derrame pleural, como bexigomas, como líquidos em cavidades, ele é muito bom e se presta muito bem para a função. Ele também é utilizado para ver consolidações pulmonares. Eu consigo ver, a partir de imagens que a gente pode colocar em outro momento, imagens de pulmão, que o pulmão, por si só, por ser ar sozinho, ele não aparece no ultrassom. A gente vê artefatos de ultrassom, mas quando ele tem alterações, a gente consegue identificar, como broncograma aéreo, como linha C, que sugerem consolidações, e também, tanto com o nosso ultrassom convexo quanto o linear, áreas como congestão pulmonar, que a gente vai sempre pesquisar linhas A, que seriam pulmões aerados, que eu não consigo ver o pulmão, eu só vejo artefatos de pulmões com líquidos intersticiais ou líquidos alveolares. Quando eu falo líquido alveolar ou intersticial, não estou dizendo que é congestão. Um paciente que tem uma pneumonia ou um paciente que tem uma SARA, ele pode estar cheio de linha B e não ser um edema agudo de pulmão e não ser uma congestão. O fato é que eu consigo ver com ultrassom e é importante vocês identificarem o que é uma linha B de uma linha A, que isso é importante. Então, vendo ainda pulmão, eu consigo utilizar o transdutor linear para ver o slide, o deslizamento entre as pleuras e até quando eu estou com suspeita de derrame, de pneumotórax,
eu posso identificar o ponto de pneumotórax e isso ajudar na identificação e no diagnóstico diferencial. Então vejam que eu consigo trocar transdutores e cada transdutor vai me trazer uma resposta. E o focus, diferentemente de um ecocardiograma que eu vou fazer vários exames, eu vou ter uma pergunta e essa pergunta vai me ajudar. E quando eu estou utilizando o linear, muitas vezes eu estou com um paciente com dispneia, que eu faço um ultrassom do coração, que eu tenho câmaras cardíacas aumentadas, pressões de câmaras direitas aumentadas, veia cavas dilatadas, e quando eu passo um ultrassom, e a gente tem exemplos para mostrar para vocês depois, a gente tem exemplos de veia femoral com imagem hiperacogênica dentro do vaso, não compressível, mas pensem e lembrem, imagem de TVP, não necessariamente eu vou ver o trombo lá dentro. Pode estar tudo preto, eu posso achar que tem líquido e o que vai me dizer se tem trombo ou não é se é compressível ou não compressível. Porque um trombo mais crônico, ele é mais branco, ele é mais fácil de identificar. Um trombo agudo, ele é preto, ele ainda não ficou hiperecogênico. E o que vai me diferenciar se eu consigo comprimir ou não comprimir esse vaso. E para finalizar a parte técnica do ultrassom, a gente tem uma dica que recentemente é que a gente deve utilizar gel para ultrassonografia. Então, se no seu hospital não tem, cobre, porque existe o gel de eletrocardiografia, que é o gel para usar para eletro, que é um tipo de gel que ele tem mais sódio, ele tem mais íons para poder aumentar a condutância elétrica, e isso serve para eletrocardiograma, mas ele prejudica a membrana do ultrassom, enquanto o gel de ultrassom não. E para complementar, que a gente tem que falar é cuidado, cuide do seu aparelho. Isso aqui hoje não é mais uma a avaliação avançada ou adicional da UTI. É mais um tripé da sua avaliação médica. Você tem a ausculta, você tem a percussão, você tem a anamnese, você tem toda a escuta do paciente, mas realizar o ultrassom do paciente é uma coisa que é obrigatória e para quem não está acompanhando e que está dentro de uma área de inteligência artificial e quer se diferenciar, você conhecer essas técnicas e utilizar a beira-leito do seu paciente, você consegue avaliar débito cardíaco, consegue avaliar câmaras e consegue ter uma informação muito mais precisa do que só avaliação à beira-leito com a anamnese ou avaliação desarmada. Nas próximas aulas a gente vai comentar sobre janelas ecocardiográficas, como diferenciar derrame pleural, como diferenciar e como avaliar disfunção de VD, disfunção de ventrículo esquerdo. E no POCS não é importante você me dizer um número de fração de ejeção. É importante você dizer se aquilo tem uma disfunção ventricular esquerda, uma disfunção ventricular direita ou se não tem. Isso ajuda até para manusear drogas, manusear e manejar medicações, tudo isso dentro de um contexto de uma UTI. Então, se você tem disponibilidade de ter um aparelho, utilize da melhor forma possível, cuide dele, após cada paciente, higienizar com evitar álcool puro, porque isso aqui, o álcool puro, ele começa a desidratar essa membrana, utilizar situações, dispositivos digermantes, evitar enrolar os cabos e sempre utilizar ligado na tomada para evitar que você tenha um consumo excessivo de bateria. Aprendendo esse contexto geral, você já está diante de mais de que 90% dos médicos que atuam de forma geral em unidades de emergência, atendimento de pacientes graves e unidades de terapia intensiva. Após isso, a gente vai treinar outras habilidades. E o importante, teste, treine, é rotacionar, colocar, e o tempo de treinamento e o tempo de expertise não é o tempo de aula que eu assisto, é o tempo de transdutor que eu estou colocando na pele do paciente e que eu, a partir do momento que memorizei o que é o normal e o que é alterado, a própria automatismo vai conseguir encontrar as formas de como achar aquela janela. Obviamente, existem técnicas, existem dados e referências, mas isso não é o principal.